Então, hoje é acho que dia 13 de junho, e não, não deve ser dia 13. 15, Dia 15. dia 15, obrigada. Hoje é dia 15 de junho e a gente vai seguir, né, mais um corpo nuvem. Já deixo aqui avisado no começo que as próximas 2 semanas eu vou estar em trânsito, então a gente vai ter 2 semanas de não encontros, porque eu vou estar em trânsito, não vou conseguir fazer. Mas aí a gente volta, eu mando um recadinho ali no grupo do WhatsApp das vilas, mas vocês já estão sabendo aí, daqui a gente fica 2 semanas fora e se encontra na outra semana, Hum, na 1ª de julho, né, na primeira segunda de julho. É, tem uma, um movimento, não, não existe uma verdade. Não existe uma única linha de pensamento, não existe algo que seja conteúdo e que seja absoluto. Todo conteúdo é relativo. E as palavras, elas são bastante abertas para o sentido que a gente dá. Por exemplo, eu uso muito uma palavra, né, que é paradoxal, e essa palavra você pode trazer um sentido de isso é muito paradoxal, isso é confuso, isso não encaixa. Mas no sentido que eu trago a palavra paradoxal, ela é um, um lugar onde as polaridades se encontram, onde não tem conflito. Paradoxo não tem conflito, as polaridades elas se encontram. E tem mais uma palavra que ela é usada comumente, né, que sim, no sentido de aflição, de angústia, que é a palavra desespero. Muito fácil para a gente, né? A palavra desespero, desesperar. Mas se a gente olhar na palavra, é sem espera, você desespera, você sai da espera, você sai do modo esperança, esperado. E, e quando a gente sai desse modo de esperança, porque quando é que a esperança, quando é que esse modo da espera ele entrou na nossa vida? Porque nenhuma planta, nenhum animal, nenhum mineral, nenhum deles vive de esperança. Eles não ficam esperando nada. Não esperam a chuva, não esperam o sol, não esperam a poda, não esperam os pássaros, eles não esperam. Eles vão lá e vão para a sua ação, para a sua experiência, para a sua participação. E a participação não é algo que depende de alguma espera, ela está dada pela biologia, pela anatomia, pela fisiologia, pela própria vida, que é um campo relacional. Então, é, quando eu saio da energia da espera, quando eu paro de colocar energia naquilo que eu vou um dia esperar, que um dia aconteça, na esperança de, é, eu tiro a energia da ação, eu tiro a energia da experiência. E isso é muito propício para uma civilização de dominação. Quanto menos pessoas, menos experiências, menos processos em ação, por energia na minha participação da vida, na singularidade, nos sentidos que, que, que me ativam nas relações, quanto menos eu colocar energia nisso, mais um campo normatizado por algo que é simplesmente comum, mas não normal, vai imperar. Então, é muito bom para o sistema de dominação vivermos de esperança. E é muito ruim para o sistema de dominação a gente desesperar na palavra, é, nesse outro sentido que eu estou dando, né? De eu parar de esperar qualquer coisa. Eu não vou esperar, eu vou agir.
eu vou atuar. Mas quando eu vou agir, quando eu vou atuar, se eu não estou com esperança, eu não vou atuar e agir para alguma coisa que eu espero transformar. Eu não vou lá e ponho energia em ação em alguma coisa, na esperança que a minha ação vai transformar algo, porque eu continuo na esperança, né? Então, se eu coloco a minha energia na ação, na experiência, nas relações, eu não estou esperando nada. Eu já estou ali, na experiência. Isso quer dizer que eu não coloco energia no controle de que alguma coisa que eu quero, que a minha intenção seja escutada, que aquilo que eu quero se realize. Porque se eu quero realizar alguma coisa, eu tenho esperança. Tenho esperança que a minha ação vai realizar. Estou tocando aqui num campo bastante desestruturante, né, no nosso modo, mas justo antes da gente começar a gravar, a Carol trouxe como a natureza é transbordante, né? Então, vamos nesse caminho e ver como é que ele chega em nós. Então, a gente aprendeu a dar muito valor e a desejar um efeito, a desejar o controle das coisas. Mesmo que seja algo extremamente amoroso. Ah, eu espero que a guerra acabe, eu espero que a fome não exista mais, eu espero que todo mundo tenha as bases necessárias para sua potência acontecer. Esse lugar de esperar, fazendo ou não alguma coisa, é um produto de uma civilização de dominação. Eu quero dominar os resultados. Então, de uma maneira geral, a gente espera e, como diz a música, quem espera nunca alcança. A gente espera e as coisas vão depender dos outros, vão depender das circunstâncias delas se realizarem ou não, porque eu estou aqui esperando, mas o meu desejo, meu voto é que a coisa aconteça. Eu posso, ao invés de simplesmente esperar, eu fazer alguma coisa na esperança que um resultado aconteça. E eu também estou na esperança, eu também estou esperando alguma coisa, eu também estou no controle, na dominação, porque eu espero que aquilo. Eu estou fazendo, afinal de contas, isso para resultar naquilo. Então, eu vou entrar no campo da dominação. E aí, o convite é olhar para a natureza, nossa grande guia, orientadora, e ver que não existe isso, não existe intenção na natureza. A natureza é pura intensidade. Nem a aranha faz a teia com a intenção de pegar mosquito. É uma surpresa quando aparece um mosquito lá, porque ela fez a teia por uma intensidade da sua biologia, da sua anatomia, do seu ser relacional. Um carrapato nunca sabe que vai encontrar um, um mamífero quentinho ali para ele poder depositar suas ovas. Ele se joga em cima de um ser quente, um mamífero, por causa do cheiro, que é o único sentido que ele tem ali ativado. E ele não sabe que aquilo vai gerar tudo que vai gerar. Então, é assim, a natureza, a consciência dela não é uma consciência dominadora, é uma consciência de rede, de composição, de relação. Então, o que acontece se a gente desespera? Se a gente para de esperar? A gente vem para o presente, que eu não estou mais projetando um futuro, e o esperar do futuro, ele é estimulado por uma questão do passado. Então, eu espero um futuro, porque no passado eu tive alguma experiência que me dá essa vontade de esperar algo, de agora
a coisa dá certo. Então, eu saio do presente, eu estou lá no passado, me apontando para o futuro e estou lá esperando o futuro. Quando eu desespero, quando eu saio da espera, eu caio no presente. Aqui estou. E quando a gente cai no presente, a gente percebe que está tudo acontecendo no presente, passado e futuro. Porque se eu pensar alguma coisa do passado agora, eu estou no presente pensando nisso. Se eu pensar no futuro, eu estou no presente pensando isso. Então, presente é um lugar de coexistência. E se eu observar o presente, seja as nuvens no céu, seja o corpo, no seu batimento cardíaco, na sua respiração, na circulação sanguínea, na sensação vibracional, seja escutar alguma coisa, uma sonoridade, seja onde eu colocar a minha atenção no presente, eu vou encontrar movimento. E é esse movimento contínuo que não está nem no passado e nem no futuro, ele está no presente, essa continuidade de transformação do movimento que nos dá a sensação de movimento, de tempo, que nos dá a sensação de tempo. Então, estou aqui no presente, que é o único lugar possível de estar, mas está tudo mudando, está tudo passando, os eventos estão passando. Então, a sensação que a gente tem é de que o tempo está correndo. Mas é no presente que a Terra está girando e a Terra girar continuamente no presente, ela encontra o Sol nascendo e o Sol se pondo. Então, é uma experiência ilusória de que a gente está percorrendo o tempo. Tudo bem até aí? O que realmente está acontecendo é um presente contínuo em movimento. E por ele estar em movimento, em transformação, nos dá a sensação de deslocamento, porque isso que é, não é mais. Então, isso ficou no passado. É uma ilusão. É igual a ilusão que a gente tem de que o Sol está cruzando o céu. Ele não está cruzando o céu. É a Terra que está girando. Então, a gente tem uma ilusão que o Sol está passando e nos dando essa sensação de tempo, do relógio, de dia, do tempo psicológico. E não está acontecendo nada disso. Não tem problema isso parecer de outra maneira. Não tem problema a gente ter essa noção iludida. Igual quando a gente vai ao cinema, não tem problema a gente ir ao cinema, assistir, ir ao teatro, assistir uma obra, e aquilo dá a sensação que a gente viveu aquela experiência, e aquela experiência foi só ficção. Não tem problema isso. Mas quando a gente começa a acreditar que a gente está preso no passado e que a gente tem controle, domínio sobre o futuro, aí começa a dar problema. Porque a gente vai começar a pôr a nossa energia em algo que não existe, que é o controle. Então, quando a gente aceita que a vida acontece sempre no presente, coexistir no passado e futuro, mas sempre no presente, a sensação do tempo, claro que dá, é verdade, estamos aqui nessa hora, daqui a pouco a gente não está mais aqui, porque passou o tempo. E a gente se conectou aqui às 9h30 porque tem um tempo combinado para isso. Tudo isso funciona. Mas é sempre presente. Seja às 9h30, seja às 9h45, seja às 10 horas, é sempre presente que está acontecendo. Mas tudo que acontece no presente, o conteúdo, todas as experiências do presente estão em movimento, no próprio presente. E isso nos dá a sensação de passagem de tempo. Mas tem alguma coisa que não está em movimento.
tem uma parte ali que ela está sempre contínua, ela sempre é. Ela sempre é a contenção, o campo para que as coisas movimentem. Ela sempre é. Ela é absoluta. Ela está ali. E isso que está ali, que é absoluto, é vazio de conteúdo. Então, a gente pode chamar de vacuidade, de vazio, de, de um mistério. Está ali, não tem conteúdo, não tem palavras, não tem imagens, não tem interpretação, não tem nada disso que nos dá a sensação de tempo e de espaço. É aquilo que acontece, aquela eternidade que acontece quando a gente entra no sono profundo, sono REM, nas ondas delta, que ali para tudo. Não tem, não tem identidade ali. Mas um movimento do conteúdo continua acontecendo. Então, o seu corpo continua pulsando e se diferenciando. Toda a matéria em volta de você continua, a Terra continua girando. E daqui a pouco passou o tempo. Mas tem algo que não está no tempo e nem no espaço. Tem algo que é absoluto, que é a possibilidade de tudo isso aqui acontecer, de todos os eventos acontecerem, que é um lugar da não matéria, que é um lugar do mistério. E quando a gente entra em estados de meditação profunda, seja por práticas, por técnica, pela simplicidade que é, seja através do corpo, seja por alteradores de consciência, seja por dormir. Quando a gente entra num estado de meditação profunda, aonde a gente está livre de conteúdo, de apego a conteúdo, algumas pessoas vão conseguir alguns segundos, outras vão ficar íntimas, e aí vai aumentando o presente deste movimento, e vão conseguir por mais tempo, mas está ali, não tem nada, não tem nenhum, nada, você não está pensando em nada, você não está interpretando nada, você não está pondo palavras em nada, você está num momento de sem intenção, sem defesas, num vazio. Mesmo que quando, por conta das circunstâncias, do tempo que você consegue, né, entrar em contato com isso, mesmo que sejam por segundos, muda o seu estado, muda a sua sensação. Você deixou de controlar, você deixou de se defender. Para experienciar isso, existem práticas. E, e aqui, neste momento, a gente vem ao longo do corpo nuvem abrindo certos portais para certas práticas, né? Mas são tantas práticas e são tantas possibilidades e são tantas singularidades que a gente não vai se reduzir a uma, mas a gente, para trazer alinhado com o que eu estou dizendo, tem alguns parâmetros. Então, as palavras desaparecem, as intenções desaparecem, qualquer controle desaparece. É um estado de vazio, de vacuidade. Ali você não está pensando, elaborando, você não está meditando sobre alguma coisa, você se tornou a meditação. Não tem ali nenhum funcionamento desse que a gente está acostumado no cotidiano que nos leva a algum controle. Mas tampouco não é nada descontrolado, porque é um lugar de silêncio, de vazio.
E esse lugar, que na minha experiência pessoal é através do corpo, para atravessar o corpo, né? Imagina o corpo ali, imagina uma folha de papel como um corpo e um furo no meio dessa folha, você atravessa. Você precisa da folha para ter o furo, mas o furo não é a folha. E esse estado, ele também, ele tem outros nomes. É um estado de amor, é um estado de gratidão, é um estado de rendição, é um estado de beatitude, é um estado é, cada linha vai trazer uma coisa, né? Alguns vão dizer que é de iluminação, mas é aquele momento, não é uma condição contínua, é aquele momento. Ai, que tudo desaparece, que você não está se alienando, você não está se distraindo, você não tá, ai, não quero pensar nisso. Não. É o momento que você pensou em tudo, está tudo ali, você está presente, todas as questões estão presentes, mas você consegue trazer todas essas questões para o presente. Então, você não fica ressentido no passado e você não fica projetando no futuro, esperando que isso melhore. São todas as questões ali. Então, não é uma coisa, da minha experiência pessoal, não é uma coisa de eu vou sair desse mundo, não é neste mundo, com todas as sonoridades, com todos os ruídos, com todas as questões. Trago para o corpo e sinto no corpo. E aí trago atenção para o corpo, porque o corpo ele só consegue existir no presente. E ao perceber que o corpo, que é feito de vazio, se a gente olhar num microscópio, ele é um vazio. Então, se eu consigo trazer a atenção para esse corpo que é vazio e que está cheio de movimentos, cheio de transformações, eu vou vendo que nada ali é a minha identidade, que nada ali eu posso me identificar. Então, eu estou o tempo todo percebendo uma mudança, uma transformação contínua, mas nada daquilo sou eu, porque está em transformação. Mas tem algo que está ali, vivendo essa experiência. E aí vem o eu sou, ponto final. Eu sou essa experiência que nada é. Então está ali, né, nesse momento. E você vai insistindo, vai ficando íntima, vai aprofundando, e cada vez mais isso vai se apresentando. E neste momento, talvez a gente possa reconhecer o estado de amor. O estado onde luz e escuridão se integram. Então, você não está nem no escuro e nem na luz. Você não está no escuro no sentido de nada percebo, e você não está na luz no sentido de eu sei o que está acontecendo. Ali, é nesse mistério. E nesse lugar, a gente vai reconhecer que amor não é um sentimento, não tem objeto. Eu não amo alguém, eu não amo uma situação. Ele é um acontecimento, é uma experiência que você entra nesse estado, mas esse estado também ele não é bem uma palavra boa para isso, porque não é fixo, mas é uma estabilidade, né? Então, o que eu convido vocês, a nós todas, né, convido a mim também, a, a experienciar cotidianamente, através do corpo, um caminho que pode te ir abrindo portais. Então, tem os parâmetros, né? Porque a gente pode ir por vários caminhos, mas para este caminho, o rigor disso que eu estou trazendo ele não tem intenção.
Você não faz isso para alcançar alguma coisa, nem para alcançar o amor. Ele não tem intenção. Ele não está preso a ressentimento. Então você não fica ali ruminando coisas. Então você não está nem no controle do futuro, esperando, fazendo. Não, eu vou plantar na esperança de que vai dar fruto. Não, eu vou plantar porque é o que me cabe. Essa é onde eu vou pôr energia. E não é só plantar, é também cuidar, é também é, me relacionar continuamente com aquilo, né? Então, é ação, 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 ação. Não é reação e não é espera. E é uma ação sem sacrifício, sem esforço, porque ela não está esperando nada, porque ela não está buscando nada. Então é uma ação da natureza. É porque é, porque porque a gente é movimento, né? Porque essa é a nossa, porque o coração pulsa, porque a circulação do sangue circula, porque a respiração respira. E tudo isso nos leva a sermos seres relacionais em movimento contínuo em transformação. Então, a gente só está sendo o que a gente é, e não sendo para se tornar alguma coisa que a gente espera ser, e não sendo para carregar marcas e traumas, ressentindo aquilo para que aquilo sustente a minha identidade. Então, quando a Patrícia coloca, não sei como não ruminar, os acontecimentos parece que ruminam por eles mesmos. Então, é prática, é prática. É, é porque a gente aprendeu a vida inteira a ruminar. E por que que a gente aprendeu a ruminar? Para ficar na ilusão da passagem do tempo e do controle. Então, parece que se eu fico ruminando alguma coisa, primeiro que eu me identifico com aquilo, e depois eu busco algum controle naquilo. Então, é, é assim, a gente ouve de cientistas, de filósofos, a gente ouve coisas assim, a gente passou do ponto de retorno, né? A gente realmente entrou de cabeça e com todas as nossas ações cotidianas na autodestruição. E isso não aconteceu do dia para a noite. Isso acontece eternamente no presente. Então, isso é uma insistência contínua de fixação de algo que deveria estar em movimento. E eu fixo algo tanto porque eu estou identificada com o passado, e eu fixo algo tanto quanto eu tenho ideia de controle de futuro. Tenho planos, projetos, eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, eu tenho verdades, tudo isso me joga numa esperança de futuro. E tudo isso me condena a uma ruminação de passado. Mas a gente foi muito treinada para isso, a gente entrou nessa vida através disso. Toda a nossa formação social, que envolve tantas entradas, toda a nossa formação social foi para isso. A gente ouve há séculos de que a gente está se iludindo, achando que a gente saiu do presente. Então, uh, o nosso caminho aqui é um caminho pela natureza, pelo corpo, pela manifestação, pela orientação da natureza. Claro, com a nossa percepção humana, que é o nosso limite. Mas quando a gente olha o corpo bem de perto, ele não é nada do que a gente imagina que ele é. A gente tem ideias, e todas as nossas ideias e nossos pensamentos sobre o corpo refletem no corpo. Elas refletem no corpo. E elas refletem trazendo dores, doenças, estagnações.
E a gente acha que aquilo é alguma outra coisa que precisa, que a gente está condenado àquilo e que a gente precisa só remediar isso. Então a gente não tem ideia do que é o corpo. Então, voltar para o corpo não é pensar sobre o corpo, não é trazer uma dominação, um ser dominador sobre o corpo. É começar por um lugar muito simples. Mas a nossa arrogância de quem a vida inteira estudou para saber alguma coisa, não gosta dessa experiência de como assim eu não vou vir com o meu conhecimento? Mas esse é o convite, é abrir mão do conhecimento nesse momento. E voltar para o corpo, volta ali, começa percebendo que você está sentado em algum lugar, deitado em algum lugar, em pé, e você está recebendo o apoio de uma cadeira, de um chão, de uma cama, você está ali. Volta para isso, olha que simples. E quando você está ali, com esse apoio, em algum lugar, ele está encontrando a superfície da Terra. E essa superfície da Terra está em movimento. Tanto em movimento no espaço, né, girando, como em movimento vivo da existência. Então, o enraizamento, né, que a gente, em termos de trabalho corporal, a gente chama de grounding, que é uma palavra em inglês que quer dizer é, enraizamento, né, aprofundamento. Esse grounding, ele é ao mesmo tempo um não grounding. Então, a gente enraiza, eu me conecto bem com o chão, maravilhoso, importante isso, para me conectar com uma terra em movimento, uma terra em transformação, um conteúdo que está girando. Então, como é que eu posso querer que as minhas ideias sejam maior do que isso, né? Então, eu volto para isso, para o grounding e não grounding ao mesmo tempo. Ao voltar para isso, trago a minha atenção para minhas experiências, através dos meus sentidos, trago essa experiência, a minha atenção para essas experiências. Sem nome, é íntimo, sou eu aqui comigo mesma, sem nome, sem julgamento, sem avaliação. É uma experiência íntima. Ah, mas aí começam a vir pensamentos, deixa, eles vão vir e vão passar, não se agarre nenhum. Eles vêm, deixa ele cair na escuridão, deixa ele cair nesse espaço imenso que é o universo, não se agarra a nenhum deles. Ah, mas é que é importante eu me agarrar. Oh, começa a estudar isso. Por que que eu acho que é importante eu agarrar aos pensamentos que me vêm, né? Investiga isso. Porque quando a gente investiga, a gente vai ver que não é importante. Então, eles vêm, as emoções vêm, eventos. Não se agarra a nada. E alguma coisa vai ficar ali. Porque você não está se agarrando a nada, nem a pensar, nem a sentir, nem a reagir, nem a fazer, você não está se agarrando a nada. E você não desapareceu. Você está num grounding e não grounding, e você está lá estável, equilibrada. Adentre essa surpresa de que a vida não depende do que a gente sabe, do que a gente pensa, do que a gente quer, do que a gente deseja, do que a gente sonha. A vida é muito maior do que tudo isso. Adentre esse portal. Não vai fazer falta tudo aquilo que a gente está deixando só passar. Não vai fazer falta, é movimento. E alguma coisa continua ali. Talvez uma vibração, talvez um silêncio. E a estabilidade do corpo, da mente, nesse estado de silêncio, de espaço, de vazio, nos dá a experiência do amor. Nos dá a experiência da não falta. Mas eu não estou desejando nada. Eu não estou com nenhuma intenção.
E algo em nós vai achar isso uma perda de tempo. Perda de tempo eu me dedicar a um estado que eu não vou aproveitar para ter alguma intenção de alguma coisa. Então a gente vai ter que lidar com todas essas questões que essa nossa civilização, que passou do ponto, que está no campo da autodestruição, a gente vai ter que lidar com isso e, e arriscar fazer algo diferente, porque não é fazendo a mesma coisa que a gente vai chegar num lugar diferente, né? Então, é claro, dá para fazer isso em momentos diferentes, dá para fazer isso num momento onde você só tem as perturbações do dia a dia, que já são muitas, mas você vai lá e vai trazendo mesmo experiência, investiga, não acredita em mim, não tem como certo o que eu estou falando, investiga, porque aí você vai ter a experiência. Essa investigação, ela não é para concordar ou discordar comigo, essa investigação é o caminho da experiência. Então, eu investigo. O que é que está realmente passando, né? O que é que me dá a sensação de tempo passando? Então, eu vou lá para o corpo e investigo. Olha, uma respiração. Fico ali investigando a respiração. Estou inspirando e estou expirando. E tem pausa entre um e outro. Toda vez que eu inspiro e tem pausa, e expiro e tem pausa, está sempre no presente acontecendo. Ah, mas a sensação que dá é que eu inspirei no passado e expirei no futuro e a pausa foi no presente. Pode dar todas as sensações, mas só está acontecendo no presente. Mas como é movimento, nos dá a sensação de que tem um tempo linear acontecendo. Eu começo a contar minhas inspirações, expirações, eu vou contar, sei lá, até 100, e eu contei a 1 lá atrás, e o 100 agora, ou daqui a pouco eu chego no 100, vai dar essa impressão, porque é movimento. Mas aonde está acontecendo tudo isso? No presente. E o que é esse presente? É a ausência do movimento. Mas onde pode estar a ausência do movimento? Só fora do conteúdo. Não tem nenhum conteúdo que esteja livre do movimento. Todo o conteúdo. Então, tem que estar além do conteúdo. Mas onde está o que não é conteúdo? 95% da nossa experiência é não conteúdo. Então, que a gente tenha olhos, ouvidos, percepções, curiosidade, para poder entrar em contato com 95% da existência, que é não conteudista. Porém, a gente tem esse detalhe desse caminho. A gente está muito treinada ao conteúdo, então a gente sempre tem a intenção de alguma coisa. E nesse caminho eu não tenho intenção de nada, porque eu não preciso de intenção para existir. E depois, quando vierem mas eu estou com uma intenção de alguma coisa, tenho uma intenção ali de entrar no corpo nuvem toda segunda, 9h30 da manhã, tem essa intenção. Tá, ela vai estar na impermanência, que a impermanência nos permita entrar aqui juntas às 9h30, mas ela não tem controle de nada, né? Então vamos experimentando isso, vamos cultivando, investigando essa possibilidade de que tudo que parece estabelecido como certo é questionável. Mas não é um questionável conflituoso, é um questionável compreensivo. Claro que dá a sensação de que o sol é que está cruzando o céu, é compreensível isso. Claro que dá a sensação que uma nuvem se formou no céu e está me dando alguma mensagem. É compreensível isso.
mas é uma interpretação, não é uma verdade, não é uma realidade absoluta, é uma interpretação. E as interpretações são compreensíveis, mas eu não posso levar uma interpretação a cabo ali como se ela fosse uma realidade absoluta. Então tá tudo bem. Eu adoro ir ao cinema. O problema é se eu começar a entrar na história do cinema como se essa fosse uma história real que está acontecendo, e não está. Mas inspira, desperta, transforma, transforma a sua experiência, te desloca. A arte desloca a gente. Ela não é entretenimento, ela não é uma ficção qualquer, ela é um deslocamento. E o deslocamento acontece da gente liberar alguns campos de fixações por um movimento. Uau, isso aqui não vai fixar mais, porque eu desloquei. Então, convido todo mundo, todas nós, a mim também, a gente experienciar, investigar, praticar. Aí a gente vai ter 2 semanas de folga, de férias. Quem estiver em Buenos Aires, eu vou estar lá dando uma vivência da técnica Alexander com vários. Então, quem estiver em Buenos Aires, me dá um alô, que a gente se encontra presencial. E a gente se vê na primeira segunda de julho, tá bom? Muito grata, minha Tá gente. bom. Muito grata também. Eu acho que eu encontrei você antes da palestra do que você falou, porque, assim, perfeito. Hoje foi um encontro, assim, perfeito para mim. Assim, acho que você falou, Cida, vai lá, hein, que eu vou falar hoje. Nossa, perfeito, Ana, valeu. Super obrigada, bacana pra caramba. Então, Cida, e tudo isso é a sua experiência, né? É, e olha como a gente, é a nossa experiência que traz a perfeição, né? Porque o encontro em si não foi perfeito, né? O encontro em si não tem Sim, como ele ser, sim, mas a sua experiência traz essa perfeição. Então, é na relação que acontecem as coisas, né? Por isso é não é isso no mesmo. conhecimento, por isso não é naquilo que eu guardo, não é no ressentimento, não é na intenção, é na relação, é na experiência, né? É isso aí, Muito é grata, isso viu? mesmo. A todas vocês. Enquanto a gente está aqui só entre mulheres, não é? Cadê esses homens, minha gente? É, Uma hora eles despertam. Nos falamos, então. Um beijo. bom Beijo. dia para todas, Um bom dia. beijo, Ana. Boa viagem. Bom Bom evento, evento. Ana. Boa Obrigada. viagem para todos. Tchau. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, tchau.